No dia 1º de abril, o site oamazoniense.com publicou uma matéria dizendo que o governo do estado do Amazonas, em meio à pandemia do novo coronavírus, gastou mais de R$ 2 milhões na compra de instrumentos musicais. O valor seria gasto pela Secretaria de Educação e Desporto e serviria para equipar fanfarras dos centros de educação em tempo integral. Eu falo agora com Cíntia Blink, editora-chefe do site O Amazoniense e responsável por essa matéria. Cíntia, obrigado por aceitar falar comigo sobre o seu trabalho aí no Amazonas. A situação no seu estado não está boa, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, são 1.206 casos confirmados e 62 mortes. A sua matéria foi no dia 1º de abril, lá a gente ainda tinha 230 casos. Em meio a tudo isso, quando a gente espera que o esforço financeiro seja feito para segurar o sistema de saúde. E aí chega essa notícia dessa compra de instrumentos. Afinal, qual foi a resposta do governo do Amazonas para tudo isso? Oi, Rafael. Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer bastante pelo contato, por você ter me convidado para participar aqui. E falando sobre esse caso em específico que você trouxe, sim, a gente deu no 1º de abril. Nós não tínhamos ideia que Manaus ia explodir de casos desse jeito. E na época eu brincava, né? Manaus tem um caso de contaminado só para participar da estatística. E hoje a gente vê que o Amazonas explodiu de uma forma que eu acho que ninguém esperava. E o que a gente pode fazer do lado daqui, por exemplo, eu não estou indo para a rua, não estou indo fazer reportagem na rua. Mas o que a gente pode fazer enquanto jornalista é acompanhar esses gastos, acompanhar quais estão sendo as providências do governo. E no decorrer dessa rotina, encontrei lá no portal da transparência esse gasto exorbitante com o instrumento musical, especialmente quando a gente fala em um momento de pandemia, né? Bom, a resposta do governo foi que se tratava de uma fake news, que o dinheiro utilizado ali, na verdade, era do BID. E a gente respondeu essa resposta. Aliás, essa questão de dizer que foi uma fake news tem sido assim para muitas e muitas coisas, porque depois da história do pandeiro não, dos instrumentos todos, vieram outros gastos que nós denunciamos, porque é o momento que o foco é na saúde, esse é o discurso que a gente tem do governo, não só do governador, né, mas do governo, ele, claro, é a pessoa que mais representa isso, mas na prática, o que a gente vê não está combinando com a fala do governador. Então, a resposta sempre é apontando que se trata de uma fake news. Só que a gente faz o dever de casa bonitinho ali, pega os dados direitinho do portal da transparência, tem tudo para provar o que é dito. Não se trata de uma perseguição, mas de passar uma informação. E a gente consegue responder sempre, né? Sempre voltar a dizer, não, isso aqui não é mentira, ou o portal da transparência está mentindo. Primeiro, o governador falou que era fake news, isso foi, não sei se foi oficial ou não, e depois eles chegaram a falar que isso era assim de uma licitação do ano passado e que o dinheiro acabou saindo só esse ano, que não era dinheiro deles, era do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e também chegou a falar que isso foi cancelado. E aí, explica pra gente, que dinheiro é esse do banco, é um empréstimo do governo e realmente isso foi cancelado? Em que algum momento o governo chegou depois de dizer que era fake news, chegou a falar para vocês que isso foi cancelado de verdade? Então, de fato, ele faz parte de um programa, esse gasto, né, essa despesa faz parte de um programa que envolve o dinheiro do BID e do Estado. Então, não dá para especificar que o dinheiro é todo do BID. De acordo com o próprio portal da transparência, se trata de um acordo ali entre BID e o Estado do Amazonas. E o que vem do BID, normalmente não é uma coisa que o BID deu de graça, né? Quanto à resposta dele, foi um vídeo, ele fez um vídeo nas redes sociais. O nosso governador, Rafael, você pode não estar por dentro disso, porque você não é daqui, mas ele é um apresentador, ele era um jornalista, mas eu não gosto de chamar ele assim, porque ele não era um jornalista, ele era um Siqueira Júnior, entendeu? Uma tentativa de Siqueira. Não dá para dizer que isso é jornalismo, no meu mundo isso não existe. Então, ele fez um vídeo dizendo, olha, estão dizendo que houve uma licitação, mas ela foi feita no passado, isso é uma fake news, tá?
Está circulando aí uma informação e também um vídeo falando sobre a compra ou a possível compra de instrumentos musicais por parte do governo do estado do Amazonas. Isso daí trata-se de uma licitação que rodou em dezembro do ano passado e foi homologada em janeiro com recursos que não são do governo do estado, mas sim recursos do BID, ou seja, não é o governador que decide sobre isso, não é dinheiro do governo do estado do Amazonas. A gente não falou nada sobre ser uma licitação, porque tudo que a gente tinha era o empenho. Então, para a gente não importa quando a licitação aconteceu. O que importa é que tem uma despesa nascendo ali. Lembrando assim, que o empenho ele é um dinheiro que está carimbado, né? Um dinheiro que está dedicado àquele gasto, mas ele ainda não saiu dos cofres públicos. Ele ainda precisa passar pela liquidação e pelo pagamento, finalmente. O que ele anunciou foi, isso é fake news, ele e o governo, ele fez o vídeo, o governo também emitiu uma nota. Isso é fake news, não há esse gasto, mas nós vamos suspender. O que é um discurso muito esquisito, né? E aí, o que acontece? A gente foi conferir, né? Olhar novamente o portal da transparência, ver se essa despesa continua lá ou se ela foi de fato suspensa. E até hoje, eu tenho acompanhado isso, e até hoje, pelo menos até o horário de antes dessa live, essa despesa continua no portal da transparência. Significa que o dinheiro continua carimbado ali, dedicado a esse projeto aí dos instrumentos musicais, não necessariamente que já foi gasto, porque é só um empenho, só para deixar claro. E Cíntia, e aí não para por aí o problema, né? Essa empresa, a Roriz Instrumentos, que o governo do Amazonas comprou, já estava envolvida em outro escândalo na prefeitura de Lorena, uma cidade do interior de São Paulo, também com coisa de licitação. Explica pra gente um pouco sobre isso. Quando eu fui atrás da empresa que venceu, é um praxe, né? Primeiro a gente vê qual que é a despesa. Primeiro a gente entra lá no portal da transparência, vê as despesas maiores, aqueles milhões, assim, que chamam a nossa atenção. Entra lá e a partir daí vê se precisava desse valor todo, o que está comprando e de quem está comprando, que é uma coisa importante demais, saber para quem exatamente está indo esse valor. Então, eu fui atrás de saber quem eram os donos, de saber quem era a empresa, se respondia a algum processo pelo Brasil, e descobri que sim, em São Paulo responde a uma situação que viveu, como você falou, né, na cidade de Lorena. Lá, a mudança de prefeito fez com que o prefeito novo da época, né, não lembro ali qual era o ano, mas as coisas aconteceram em 2012, e aí na legislação seguinte, o prefeito quis verificar como é que estavam as compras ali, todos os fornecedores, e chegou à conclusão que esse fornecedor competiu só com empresas parceiras a ela, sendo que uma dessas empresas parceiras, o dono era parente do dono da Roriz. E então, o que fez parecer para esse prefeito, para um comitê lá que cuidou das licitações, que para ele todos esses indícios já funcionaram como provas de que foi combinado. Todo mundo da licitação sabia quem ia vencer a Roriz, todo mundo ganhou o seu para fazer isso. Foi isso que a prefeitura chegou à conclusão e por isso cancelou aquela compra lá pela Roriz. Entendi. É uma situação complicada. E depois disso, mesmo apresentando essas denúncias, o governo do Amazonas não chegou a dar nenhuma outra resposta sobre esse assunto e principalmente para onde esse dinheiro poderia ser usado nesse momento de pandemia, né? A resposta deles foi a que eu te falei, que o dinheiro é do BID, e o BID que deveria cuidar disso, tipo, como se o governo não tivesse qualquer autoridade ali em cima daquele gasto, né, daquela despesa. E sobre a idoneidade da Roriz, não se falou nada de porquê, como é que se escolheu a Roriz, se não se sabia desse passado dela. Passado não, aliás, super recente, porque ainda está respondendo, né? Então, isso não se tocou nesse assunto. Cíntia, muito obrigado por ter participado. É muito interessante saber um pouco sobre como que o jornalismo local atua aí em Manaus, aí no estado do Amazonas, como que vocês conseguem ficar de olho nos governantes, enfim, no legislativo, no executivo aí do estado de vocês, até para a gente saber que tem alguém cuidando disso. Ai, muito obrigada, é muito bom de ouvir isso. Seja bem-vindo aqui ao Amazonas pelas nossas notícias. Bom, como eu faço política, você também, né? Você também gosta dessa área, sabe que nosso trabalho é apontar o que está errado. Então,
talvez eu não te mostre exatamente o Amazonas que você merece conhecer, mas aqui é muito melhor do que isso. Muito obrigada, Rafa. Valeu demais o convite. É sempre bom poder falar do nosso trabalho. E é isso aí. Vamos ficar aqui de olho, vamos fazer a nossa parte, porque mais do que nunca em tempo de pandemia é importante que o jornalista esteja fazendo a sua parte, fazendo o seu papel, que é sim um trabalho essencial, apesar de muita gente não entender por que isso, como é que é isso, né? Apesar de sermos tão atacados nesses tempos, mas a gente precisa estar aí disposto a passar informação. Obrigadão, viu, Rafa?